Queremos te adorar, Senhor. Recebe o nosso louvor nessa noite. Aleluias. Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força, na graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Você pode cantar conosco? Feliz? Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força, na graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade, na força, na graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Amém, aleluia. Estamos aqui reunidos para mais uma transmissão. E já começamos com alegria, né? Dizendo feliz. Feliz é aquele que tem o perdão das suas transgressões. Eu e você somos bem-aventurados. Somos felizes porque temos Cristo na nossa vida. E eu queria te convidar para nós orarmos nesse momento, agradecendo, sendo gratos ao Senhor por termos esse privilégio de o termos na nossa vida, dele ter nos escolhido. Amém? Vamos orar. Você pode fechar os olhos aí na sua casa, onde você estiver. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai. Começamos com alegria, cantando que somos felizes, porque temos a Ti nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, obrigada por cada um dos meus irmãos que está neste momento nos assistindo. Ó Deus, por nossa igreja, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estarmos, Senhor Jesus, te louvando, te bendizendo, Senhor, exaltando o seu santo e bendito nome. E queremos, Senhor, continuar com alegria, louvando, Senhor, e agradecendo a Ti por sua cruz, por ter nos chamado através desta cruz. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar isso? Pela cruz o Senhor nos chamou. Aleluias. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Para a cruz eu vou.
Me aproximo. Por isso que é bom cantar, né? Porque se faltam palavras, a gente canta. Eu queria cantar com vocês uma música hoje. E nós vamos cantar ela pela primeira vez aqui. Eu queria até pedir para o Lucão colocar a letra dela, porque eu queria meditar com você nessa letra. Ela se chama Amanhecer. Pode passar, Lucão, a letra. Olha só o que diz nessa palavra, nessa música, na letra da música. Fé é crer no que não se pode ver. Você já encontra aí Bíblia, né? A gente canta músicas cristocêntricas, canções inspiradas na palavra de Deus. Então, a gente já vê aí, fé é crer no que não se pode ver. Está lá em Hebreus 11 isso, não é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né? A prova das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Aí ela continua dizendo, esperança gera forças para lutar. E aí vem uma parte que eu acho sensacional nessa música, porque diz assim, sua dor não será para sempre, ela vai passar. Quantas vezes a gente passa por situações tão difíceis, extremamente delicadas, que a gente pensa que não vai passar nunca. A gente pensa que a gente vai morrer com aquele problema, que vai ser para a eternidade. E não é assim. Não é assim. Eu já passei por momentos bem difíceis, já passei um momento tão difícil na minha vida, que eu pensava que a minha angústia, a minha dor, a minha aflição nunca ia passar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Vai passar. Sua dor, meu irmão, aquilo que te aflige, não é para sempre. Vai passar. E o que diz aí, Lucão? Coloca aí de novo, que saiu. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Isso também é Bíblia, está lá em Isaías 59. Fala que os ouvidos do Senhor não estão tampados ou agravados para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos salvar, para que não possa nos socorrer. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te ouve, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está entre nós. O nosso Deus, Ele te ouve, o nosso Deus, Ele cuida de ti, Ele cuida da tua família. Por pior que seja o que você esteja passando, creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E esse é o refrão dessa música. Lá em Efésios 3:20 diz isso. Deus é poderoso para fazer. Você crê nisso, querido? Você pode crer. Nós vamos cantar e eu quero pedir ao Senhor que nesse momento essa canção seja uma força para você, que ela te dê forças, para que você prossiga, para que você continue sabendo que Deus é contigo. O Senhor não te desamparou, o Senhor não te abandonou. Aleluia, vamos cantar. Aleluias, aleluias. Fé é crer no que não se pode ver. Esperança gera forças pra lutar. Sua dor não será para sempre. Não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente
poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, veja a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Oh, aleluia. Será que você pode, nessa hora aí na sua casa, onde você estiver, fazer uma oração comigo? Eu gostaria de orar por você, pedindo para que o Senhor renove as suas forças, queridos. Eu sei que estamos passando por dias tão difíceis. Eu mesma, 3 meses atrás, eu não sabia como estaria hoje. Hoje eu até conversava com uma pessoa sobre isso, dizendo sobre essa dificuldade que a gente que tem, trabalha por conta, a gente não sabia, estava tudo tão incerto. Tudo tão incerto. E o Senhor tem nos sustentado até aqui, irmão. O Senhor tem me sustentado. Eu sei que tem te sustentado também. A sua família. Oh Deus, eu quero pedir agora, Pai, por cada família, Senhor. Oh Deus, eu sei, Pai, que os dias são maus, os dias são difíceis. Oh Deus, mas nós podemos crer, porque o Senhor é poderoso, Pai, para fazer muito além do que pedimos. Oh Senhor, o Senhor é Deus soberano. E o Senhor está conosco. Nós podemos crer nisso, Senhor. Ainda que os nossos olhos não vejam, Senhor, que possamos ver pelos olhos espirituais, com os olhos da fé, Senhor. Que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está cuidando da nossa família, que o Senhor cuida dos nossos. Oh, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, Senhor, nesta noite. Oh Senhor, essa aflição que parece não ter fim. Oh Deus, talvez hoje seja o dia do fim dessa aflição, Pai, desse desespero, dessa angústia, Senhor. Eu te peço, visita o meu irmão, visita a minha irmã nessa noite. Visita, Senhor, visita, Senhor. Aleluias. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Who was Jesus? Who is Jesus? That's the question. That's the question. Was he a real person? What did he say? What did he do? What made him so special? What made him different than any other man in history? The records show His birth was a miracle. his mom was a virgin and she was pregnant. He made the blind see.
The deaf hear. The mute speak. The paralyzed walk. He healed terrible diseases. He knew what was in men's minds. He knew what was in men's hearts. He knows what is in men's hearts. He knew the story of people's lives without ever having met them. He spoke with authority. He amazed teachers. He amazed everyone. Nature obeyed him. He turned water into wine. He walked on water. He walked on top of the water. He could change the weather. He fed 5,000 people from one lunchbox. He brought people who were dead back to life. He loved sinners. He loved everyone. 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 He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. But we judged him. We whipped and beat him. We spit on him. And we killed him. He loved us anyway. He loves us anyway. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Who is Jesus? That's a big question. That's the big question. What does it even matter? What does it matter to you? Who is Jesus? My answer doesn't matter to you. Only your answer matters to you. Who do you say that he is? Who do you say that he is? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, irmãs. Sejam muito bem-vindos mais uma vez para o nosso culto de celebração, onde já entoamos canções de louvor e adoração ao nosso Deus. É bom nos reunirmos aqui novamente, mesmo que distantes, mas estamos reunidos por meio de Jesus. Jesus não permite, a cruz de Jesus não nos permite andarmos sozinhos. Nós estamos sempre numa caminhada coletiva, na caminhada da igreja. E nós continuamos cultuando a Jesus, mesmo que seja dessa maneira paliativa. A gente sabe que não é o que gostaríamos, né? Aliás, o mundo inteiro, quem gostaria de estar passando pelo que estamos passando? Acredito que ninguém, né? Ninguém. Mas enquanto passamos por essa tempestade, por esse caos, nós continuamos adorando a Jesus assim, né? Alguns já se acostumaram, outros não se acostumaram. O fato é que, por enquanto, por mais um pouquinho de tempo, a gente continua cultuando ao Senhor distanciados, mas ligados pelo amor de Jesus, ligados pela graça de Deus em Cristo Jesus revelada a nós. Eu quero convidá-los a orar comigo nessa hora, e antes de orarmos, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 2 somente. Eu quero ler com vocês. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Novamente, eu quero ler o texto para a gente memorizar. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Queridos, dedicar-se à oração é um exercício que nós precisamos nesses dias. Se dedicar à oração é terapêutico. Se dedicar à oração é falar com aquele que nos ouve. Se dedicar à oração é falar com aquele que pode todas as coisas. Nós oramos a um Deus vivo, não a um Deus morto, aquele revelado no Salmo 115. Mas o nosso Deus caminha conosco. Então, eu convido vocês a dedicar esse tempo de oração comigo. E com o coração grato, como diz o texto.
estando alerta, e alerta é o que o nosso tempo exige. Nós não podemos nos cansar na luta contra esse Covid, contra esse coronavírus. Nós não podemos descansar nesse sentido. Então, dedique-se à oração, esteja alerta, tenha bom senso e sejamos agradecidos. Por quê? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero orar por um amigo que é pastor na cidade de São Caetano, pastor Heraldo. Ele teve complicações pelo Covid, a sua família também teve complicações pelo Covid, estão recuperados, mas o seu pai, infelizmente, veio a falecer, o que causou muita dor e tristeza a essa família. Então eu quero que você, juntamente comigo, ore também pela família do Heraldo. A sua família se recuperou, ele está se recuperando, hoje eu conversei com ele, e ele está se recuperando bem, mas enfrentam o luto, a despedida do pai, né? Do pai. Então, lembre aí do pastor Heraldo da Igreja Cristã Evangélica de São Caetano. E você também ore pelas famílias da igreja, ore por aqueles pedidos de oração que você está vendo aí no chat, eu não estou vendo agora, mas ore por todos esses pedidos de oração. Vamos orar pelas famílias da igreja e vamos orar pela vida do pastor Heraldo. Eu te convido a orar comigo nessa hora. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Pai, louvamos o teu santo e bendito nome por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos mais uma vez a tua graça, pedimos mais uma vez que nos ajude a orar, pois sabemos que muitas vezes nos faltam as palavras, mas a tua misericórdia é tão grande que o teu Espírito intercede por nós. Por isso, Senhor, nós oramos nessa hora, pedindo a tua bênção sobre as famílias da nossa igreja, que o Senhor nos guarde, nos proteja, Senhor, nesses dias de luta, nesses dias de caos, nesses dias de dificuldade. Abençoa as famílias da tua igreja. Abençoa em especial, Senhor, a família do meu amigo, do pastor Heraldo. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre eles, que a família tenha saúde restaurada para a glória do teu nome e que haja conforto e consolo nos corações pela despedida do seu amado Pai. Eu peço por graça e misericórdia, Senhor, que o Senhor console essa família e o coração do meu amigo. Peço a tua bênção, Senhor, sobre cada irmão e irmã, cada amigo, amiga que nos acompanha e cultua ao Senhor nesses dias conosco, nesse tempo de distanciamento. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os lares, para a glória do teu santo e bendito nome. Eu oro no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer aquele período de contribuição com vocês nessa hora. Vocês estão vendo que nós estamos num cenário diferente, nós estamos no salão da igreja. Ficou bonito, né? Eu estou vendo ali na televisão, ficou bonito. Isso por quê? Porque nós começamos algumas obras no templo, para em breve nós retornarmos com os nossos cultos presenciais. Então, por isso, nós viemos aqui para o salão gravar os cultos. E tudo isso só tem sido possível, essa obra que nós almejamos há muito tempo fazer, estamos, por graça e misericórdia de Deus, dando início a ela, nós só conseguimos por conta das nossas contribuições, das nossas ofertas. Então, eu quero te convidar mais uma vez a contribuir. E você sabe que eu gosto do texto de Provérbios para esse momento, né? Provérbios capítulo 11, versículo 24, ele diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, queridos, seja generoso, como você sempre tem sido, contribua com alegria, não por obrigação. Você conhece o nosso discurso bíblico sobre essa parte do culto, sobre isso que é culto,
né? Nós contribuímos porque entendemos que Deus é bom, não tem deixado faltar o pão, a água de cada dia, e o Senhor tem nos abençoado. Por isso nós contribuímos para a manutenção da obra do Senhor, nós contribuímos para que não falte o pão, o alimento no lar dos nossos irmãos e irmãs, e eu sou sempre muito feliz pela assistência social da nossa igreja, porque a gente sempre tem atendido famílias, não só da comunidade, não só da igreja, mas da vizinhança, familiares de pessoas que fazem parte da comunidade, e tudo isso é possível, porque nós temos sido generosos na contribuição. Então contribua, os dados da igreja estão aí, tem o QR Code, faça a contribuição. Eu quero orar por você, depois da minha oração vai ter aí os dados de uma forma maior para você visualizar. Então eu quero orar por você, que vai contribuir, que não irá contribuir nessa noite, que a bênção do Senhor seja sobre você da mesma maneira. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos a Ti porque o Senhor nos dá a oportunidade de cultuarmos a Ti com aquilo que o Senhor nos tem dado na área financeira. Obrigado, Senhor. Receba a nossa oferta, a nossa contribuição, como incenso suave e agradável ao Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa oferta. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, aquele que é um trabalhador, que o Senhor dê manutenção ao seu trabalho, aquele que é empresário, que o Senhor dê graça e sabedoria na condução dos seus negócios. Pedimos que para aqueles que estão desempregados, Senhor, nesse período tão complicado da nossa vida, que o Senhor venha abrir portas, mesmo em meio ao caos. Para a glória do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus e já Te agradecemos, Deus. Amém. Deus abençoe, queridos, contribuam com alegria. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com vocês mais uma vez, agradecido ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para nós é sempre um prazer poder estar aqui com você, compartilhar mais um momento da palavra de Deus, e que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua família, que Deus continue sustentando todos nós na presença do Senhor. E graças a Deus que Deus, de uma forma especial, tem cuidado de cada um de nós. Eu quero, antes de iniciar a nossa leitura, eu quero fazer uma oração juntamente com você, e peço que, se você puder, onde quer que você esteja neste momento, você curve a sua cabeça e ore comigo. Bendito Deus, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e pela misericórdia que o Senhor tem para conosco, de podermos hoje estar aqui com os meus irmãos. Que o Senhor continue conosco, suprindo as nossas necessidades, cuidando de cada um de nós, nos fortalecendo, nos animando e nos dirigindo segundo a Tua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, por meio da Tua palavra, que haja em nós discernimento para entender e compreender a Tua palavra, e que o Senhor alimente as nossas vidas e que nós possamos, por meio dela, ser cheio de graça e de conhecimento. Deus, neste momento, eu Te agradeço. Continue falando conosco de uma forma especial, Pai, no nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de falar com os irmãos de algumas coisas que nós temos pensado e vivido de um modo geral, dentro das nossas adversidades e dentro da nossa vida. E eu quero ler com os irmãos hoje um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel e no capítulo 37. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 14. E depois nós vamos discorrer sobre esse texto bíblico. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e porém na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre essas questões que nós podemos perceber no texto, mas antes de nós contextualizarmos o texto, eu quero tentar fazer com você talvez um quadro comparativo diante de adversidades e problemas que nós podemos enfrentar na vida de um modo geral, que podem ser refletidas dentro desse texto. A questão é que a vida que nós vivemos, ela pode ser percebida e experimentada de formas, das mais variadas formas possíveis. O grande problema é que quando nós nos deparamos com circunstâncias e momentos difíceis, conflitantes, intrigantes, situações das mais variadas que às vezes chocam com as nossas realidades e expectativas da vida, nós podemos não saber como lidar com essas questões. Nós podemos, na grande maioria das vezes, ter as nossas esperanças e a nossa fé e convicção de alguma forma minada. E nós podemos, sem perceber, algumas vezes, estar de fato vivendo como pessoas que estão totalmente sem perspectiva, estão sendo empurradas às vezes pelo fluxo natural da vida ou por algumas escolhas que fizeram. E às vezes essas pessoas não estão sendo animadas pela vida, motivadas, impulsionadas, mas simplesmente como pessoas que estão existindo de uma forma, às vezes até forçada, porque às vezes casou-se, às vezes tem filho e não dá para voltar atrás, e aí, não, eu tenho que sustentar minhas crianças, eu tenho que manter minha família, eu preciso me sustentar, mas não tem motivação, não tem ânimo, não tem esperança, não tem expectativas com a vida.
essas circunstâncias que vez por outra eu ou você pode se encontrar nela, às vezes nós nem percebemos. O que nós percebemos é quando alguém talvez repara e olha para nós e diz: poxa, talvez você não é mais aquela pessoa alegre, motivada, com esperança para o futuro, dizendo: eu vou conquistar, vou ganhar, eu vou adquirir, eu tenho motivo para estar trabalhando tanto. Não somente como a gente costuma brincar e dizer: eu trabalho para pagar contas e talvez sobreviver. Na verdade, o que nós precisamos entender é que a vida está aí de alguma forma ou de outra para nós desfrutarmos dela. E a nossa vida precisa ser percebida nos momentos difíceis em que nós estamos vivendo, ou vivemos, ou poderemos enfrentar posteriormente, deve ser percebida a fim de que nós, na nossa relação cristã com Deus e com as outras pessoas, nós de fato venhamos ter uma vida animada, uma vida motivada. Quando eu digo animada, não quero dizer feliz, alegre, né? Eu digo animada, motivada, impulsionada. E eu olho para o texto e eu consigo me localizar dentro desse texto, dentro dessas perspectivas. Que às vezes eu e você pode estar enfrentando essas questões que nós, do modo geral, podemos estar enfrentando. E o grande problema é que essas adversidades que nós vamos vivendo, ela faz com que a gente vá, não no termo propriamente literal, mas a gente vai morrendo numa inanição, ou seja, na incapacidade de gerar vida, e a gente vai ficando cada vez mais parados. E aí você não cresce em quase nenhuma área da vida. E aí, de um modo geral, as perspectivas e os pensamentos e as nossas projeções, elas, eu posso dizer que falecem. E eu uso propositadamente esses termos para a gente conseguir enquadrá-lo dentro do texto. O texto mostra para nós uma nação que foi levada para o cativeiro. Essa nação se dava dentro de uma lógica muito interessante, porque retirada da sua terra e levada para um lugar distante, essas pessoas, alguns vão tentar datar essa época, já estão provavelmente 10 anos nesse cativeiro. E esses 10 anos já são suficientes para ter tirado deles a alegria, de ter tirado deles a motivação, de dar para eles às vezes desespero, desesperança. Com isso, Deus propõe motivá-los a partir de um profeta. Este profeta seria o Ezequiel, que está também no cativeiro. E o cativeiro, é importante nós também sempre frisarmos isso, que ele pode ser visto de diversas formas. De pessoas que se deram muito bem no cativeiro, porque negociaram, porque abriram comércios, e pessoas que viviam numa classe muito pobre também. Mas é importante a gente olhar numa perspectiva de nação e numa perspectiva da relação com Deus, que eles foram arrancados da sua terra. E quando eles foram levados para essa outra nação, eles estavam como o escritor narra esse texto. Como pessoas que estão desesperançosas, como pessoas que estão como dentro ou numa perspectiva de um vale de ossos secos. É importante a gente frisar essas questões, por quê? Porque você começa a analisar e você começa a perceber que dentro de algumas óticas e de algum momento que você está vivendo, você olha e você diz assim: não importa quanto ânimo eu tenha, eu não vou conseguir modificar a circunstância que eu estou vivendo. Não importa quanta esperança, expectativa, fé, confiança, e entre outras coisas eu possa ter, não vai mudar nada. E de fato, é possível que às vezes eu e você viva diversas questões e fatores que você de fato não consiga mudar nada. Mas a questão não é mudar aquilo que é externo a nós. A questão é como é que nós enfrentamos a adversidade em nossa volta e as nossas características, dizendo que nós podemos ser diferentes, alegres, mesmo que as coisas não mudem. Aqui é um problema seríssimo.
Deus chama o profeta Ezequiel e leva ele num arrebatamento de espírito e mostra para ele um vale enorme. E faz para ele uma pergunta, um vale de ossos secos. Ele faz uma pergunta óbvia: poderão viver ou voltar à vida esses ossos? É óbvio que não. É claro que não. Nós estamos falando aqui de um lugar que a morte está já estabelecida. Já morreram faz tempo. Nós estamos dentro de uma situação em que é claro que não pode se voltar. E a gente tem que olhar numa perspectiva de vida, e a gente pode olhar para uma questão e dizer assim: é claro que isso não vai mudar nunca. Não importa quanta fé eu tenha, não importa quanta esperança eu tenha, não importa quanta expectativa eu tenha. E o profeta, ele é racional, ele diz: tu sabes, Senhor. E é essa relação que a gente precisa ter, porque nessa relação com o texto a gente está olhando para as nossas perspectivas, olhando para o mundo à nossa volta, ou o lugar onde nos levaram, ou o lugar onde nós estamos, e dizendo assim: não, isso não pode mudar, isso não vai mudar. Na verdade, se eu estivesse conversando com Deus, eu diria para Deus: Deus, de jeito nenhum isso mudaria, a não ser que o Senhor encarnasse de novo e algo extraordinário acontecesse. Então essa relação, ela é lógica e ela é clara, e eu disse que a gente consegue se contextualizar e se encontrar dentro de características desse texto, porque a gente olha para hoje alguma circunstância que eu e você possa estar vivendo, e você diz assim: isso nunca vai voltar a ser como era, eu nunca vou desfrutar de uma vida que eu já desfrutei, de bonança, de fartura, de alegrias incontáveis, de coisas que eu vivi lá atrás, e que eu não espero viver tão cedo, porque a minha circunstância hoje é de fato uma circunstância em que traz mais essa falta de motivação, essa inanição, essa inatividade produtiva para a vida, e mais gerando cada vez mais morte, que é o contexto do escritor. Então eu tenho que observar junto com você uma questão lógica, de fato, porque o texto me contextualiza. E ele diz: é um monte de escravos, são pessoas que estão presas. E o profeta vai dizer assim: olha, e Deus pergunta para ele: poderão? Ele diz: não poderão. Mas ele diz: tu sabes. Então quando a gente joga a resposta para Deus, é porque a nossa resposta é negativa. É óbvio, está dentro do texto. Então ele diz: então profetiza. Aí na relação de profetizar, ninguém está aqui falando de outra relação que seja poder das palavras. Ninguém está dizendo que nós temos aqui uma capacidade extraordinária de criar mundos a partir do momento em que a gente profetiza e diz: eu profetizo, eu determino. Isso aí nós já aprendemos e graças a Deus não pregamos isso. O que nós estamos dizendo é que a partir da perspectiva de vida, e que a partir da perspectiva de uma palavra de Deus, e de uma esperança pautado no poder que há em Jesus Cristo, a gente pode olhar para o cenário à nossa volta e esperar que as coisas sejam diferentes. Eu posso dizer, como disse ele: olha, Senhor, na verdade eu acho que só o Senhor sabe se isso pode mudar. E eu dizendo: olha, na verdade eu também não acredito, mas eu posso de alguma forma tentar motivar pessoas para que a vida seja diferente. Eu posso porventura dizer palavras motivadoras. Eu posso porventura achar textos na Bíblia em que as pessoas sejam impulsionadas para sair dessa inércia e começar a produzir numa expectativa de que dias melhores virão? Ou nós vamos continuar com um discurso de que, olha, as coisas estão difíceis, olha, as coisas estão caras, está tudo, é verdade. Eu olho para a expectativa e eu vejo o texto exatamente assim. Mas nós somos essas pessoas, e hoje tem uma palavrinha aí que está todo mundo dizendo, né? Que eu acho essa palavrinha um tanto pesada, que é dizer assim: olha, essa pessoa é tóxica, né? Eu acho essa palavra muito pesada. Mas é fato que eu posso contaminar alguém com a minha fé, ou eu posso contaminar alguém com a minha incredulidade. É fato que eu posso motivar você, ou eu posso desmotivar você. Então ele está dizendo o seguinte: olha, profetiza para os vales de ossos secos. E ele está dizendo, dentro de uma lógica e de uma capacidade extraordinária,
que ele não traz para si o poder e a autoridade de mover as coisas que estão à sua volta. Ele está dizendo assim, olha, ossos secos, você ouviu a palavra do Senhor. Então ele está dizendo, o poder não está em mim, não na minha capacidade, não dentro das minhas palavras mágicas ou atos mágicos, o poder está na palavra do Senhor. Mas aquele que fala, aquele que profetiza, aquele que diz, aquele que está dizendo que a circunstância precisa ser mudada, e que a inércia, que a inanição, que a falta de motivação precisa ser mudada, ele precisa de alguma forma dizer, olha, eu também não estou acreditando, mas eu estou falando porque eu creio na palavra de Deus e no poder que há na palavra de Deus, que a gente pode agir diferente. Há um grande problema dentro de uma relação na expectativa e na esperança futura. Porque quando eu olho para a minha circunstância, eu posso ser motivado para que dias melhores venham. E nessa lógica, eu mudo as minhas atitudes com o presente. Mas eu posso também olhar para a minha circunstância e dizer assim, olha, o futuro vai ser como o que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, não há futuro para nós, senão uma continuidade de dias ruins. Então, olhe para o texto bíblico e perceba ele dizendo, então, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o texto vai dizer uma questão muito interessante. Ele começa a narrar toda essa reconstrução desses corpos que foram mortos. E é extraordinário quando a gente faz algumas comparações que ele vai dizer, nasceram nervos, se juntaram os ossos, e veio a carne sobre ele e tal. Depois que tudo isso acabou, depois que eles se formaram, eles continuaram lá do mesmo jeitinho. Eles não se mexeram, eles não nada. É aqui uma questão que eu estava fazendo uma reflexão simples. E eu, em algum momento, eu me enxerguei dentro desse lugar. Pessoas que estão paradas, sem movimentos. Pessoas que não têm mais motivação. Pessoas que estão no mesmo lugar que estiveram há 10 anos atrás e que não se moveram. Não avançaram como ser humano, não avançaram como cristãos, não avançaram de jeito nenhum. Estão paradas, estáticas, que parece que não há motivação, não há ânimo, não há nada. E o texto vai dizer para ele assim, olha, e depois que eu fizer tudo isso, vocês vão saber que eu sou Deus. E aí parece que o escritor está olhando para uma nação que está dentro dessa perspectiva. Mas ele faz toda essa construção. Essa primeira fala de Ezequiel é uma fala para reconstruir uma questão superficial, externa. E dessa exterioridade, ou nesse estereótipo, nós podemos perceber que é o que a gente consegue comparar todo mundo do modo geral. Está vivo, está de pé, tem carne, tem osso, está todo mundo assim. Mas ele percebe, e parece-me que o texto vai dizer assim, olha, você precisa fazer mais alguma coisa. Não é desse jeito que eu quero o povo meu, o povo escolhido, a nação de Israel. E aí ele manda de novo, ele diz assim, olha, agora você precisa profetizar o Espírito. E essa relação eu acho linda. Sabe por que eu acho linda? Porque pode haver uma confusão entre Espírito Santo e Espírito de Deus. Desculpem, Espírito do homem e Espírito de Deus. A palavra é a mesma. O hebraico ruá é a mesma coisa. A questão é quando ela vem acompanhada, Espírito sozinho e Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. E aqui a palavra não está acompanhada. E a palavra que está dizendo aqui, é fato que é uma palavra chamada fôlego. Vida. É ânimo. Aquela mesma palavra que é usada quando Deus faz o homem ali no barro e diz, e soprou nele o Espírito. Essa palavra ruá é ânimo de vida, essa capacidade de respiração. Em algumas traduções vão dizer aquilo que dá vida e que dá manutenção à vida, você continua existindo. E me parece que o que a gente hoje está precisando é desse sopro
que é natural, faz parte do ser humano, é um sopro que já está aí em você. O grande problema é que a vida, de um modo geral, fez com que você e a circunstância, fez com que você e eu perdesse este ânimo de vida, essa manutenção da existência. E parece que precisa vir alguém e dizer assim para você: ânimo, seja motivado, você está vivo. Você precisa de motivação, esperança. E aí a gente tem que voltar para o contexto, porque o contexto está dizendo: eles estão no cativeiro, eles estão presos, eles estão olhando que foram arrancados da sua terra prometida. E aí eles estão tristes. Um salmo vai dizer para eles: aonde são as suas canções? E eles vão dizer: nós penduramos os nossos salgueiros, os nossos instrumentos, porque não há motivação para cantar. Como cantarei numa terra estranha? E aí ele está dizendo aqui: vocês precisam se animar. Sopre neles o Espírito, a vida, a motivação, o fôlego. E não tem nada de espiritual, de extraordinário aqui, ainda não. Só há o quê? Um sopro, para que a gente seja motivado a voltar a viver. E eu preciso fazer essa pergunta para você, e já fiz ela para mim. Nós estamos na primeira fase da profecia, como vivos sem fôlego, ou nós estamos já com ânimo para a vida? Essa questão, ela precisa ser respondida. Porque se nós não estivermos dentro dessa lógica, a gente está vivendo uma vida que foi abstraída, essa motivação natural. Porque em algum momento você viveu ou está vivendo uma tristeza que roubou esse ânimo, esse fôlego, essa capacidade natural de manter a vida. Então eu preciso ter essa relação comigo mesmo e perguntar para mim e dizer: o que é que está me roubando a minha capacidade de viver com expectativa para o futuro? O que é que tem roubado de mim a minha esperança, que seja ela escatológica, que seja ela de se encontrar com Cristo, que seja ela para daqui 10 anos viver uma vida melhor, que seja ela qual for. O que é que está me roubando hoje? A alegria, o ânimo, a motivação. É isso que nós precisamos refletir, e é aqui que eu quero chegar com você hoje, dentro desse texto. Porque o que é que o texto vai dizer e qual que é o centro desse texto? É o versículo 11, em que ele vai dizer assim: olha, esse vale de ossos secos é a nação de Israel. Por quê? Porque ela está dizendo assim, o texto vai dizer: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Essa é a forma que eles estão se vendo. Nós estamos sem vida, nós estamos sem ânimo, nós estamos como um vale de ossos secos. Eu, na comparação, não cheguei no vale de ossos secos. Eu falei que a gente ainda tem carne, né? Mas que a gente está sem ânimo. E a perspectiva, se a gente fizesse hoje, de forma clara, uma visão nossa mesmo, nós estaríamos dentro de qual parte desse texto que nós acabamos de ler? Nós já estaríamos sem esperança nenhuma, que nós já estaríamos como ossos, nós estaríamos já ainda, talvez, quase sem vida, mas como pessoas que estão vivas, sem ânimo nenhum? Ou nós ainda estamos um pouco motivados? Eu gostaria hoje muito, meus irmãos, que de alguma forma o Espírito Santo de Deus pudesse motivar você, mas não motivar você para coisas extraordinárias, não motivar você para feitos heróicos, como os gregos ansiavam, para você ser lembrado eternamente. Não. Eu quero que você seja motivado para a vida.
Eu quero que você seja motivado para ser um ser humano melhor. Eu quero que você seja motivado para que o seu filho olhe para você e diga: nós estamos vivendo uma pandemia, um caos extraordinário, mas meu pai está comigo. Minha mãe está me motivando, dizendo: talvez meu filho hoje é algo extraordinário. É uma catástrofe, 100 e poucas mil pessoas no Brasil morreram. Que tristeza! Mas nós vamos viver dias melhores. O Senhor Jesus vai nos motivar para dias melhores. Não dá para mim, não dá para você viver o niilismo do Nietzsche de forma inversa. Porque eles negavam a existência. A crítica aos cristãos era que negavam o dia presente por causa de uma perspectiva futura. E nós não podemos negar o inverso. Dizer, já que lá na frente não tem futuro nenhum, então não vamos viver de jeito nenhum. Vamos deixar a vida levar a gente do jeito que está. Não, meus irmãos, o dia hoje presente, que é o presente que Deus nos dá, é o momento em que você precisa vivê-lo na sua totalidade. Você precisa viver com todas as emoções possíveis, porque o fôlego também pode ser traduzido de todas essas formas. O psique humano, a minha ira, a minha humildade, a minha coragem, é a forma integral que o ser humano tem. E por que é que nós nos permitimos viver fragmentados? Ou porque nós nos permitimos viver mais acovardados do que encorajados? Seja hoje um dia em que você seja cheio do Espírito Santo e que você seja animado para a vida. Porque não há outra necessidade de ser cheio do Espírito Santo só para falarmos em línguas estranhas e profetizar e revelar e entre outras coisas e fazer ainda, por pior ainda, revelações universais que cabem para qualquer ser humano. A ideia é que você seja cheio do Espírito Santo para a vida. Sejam motivados para contaminar pessoas que estão vivendo dias difíceis. E quando você sai de lá depois de uma conversa, a pessoa diga: eu estava mesmo como morto. Mas agora, depois da conversa que eu tive com esse meu amigo, hoje eu estou cheio de ânimo para a vida. Hoje o Senhor restaurou o meu fôlego. Hoje o Senhor me motiva para existir. Porque, meus irmãos, tem muitas coisas que nós somos hoje, o que nós fizemos de nós mesmos. Não dá para ficar com essa justificativa de que nós somos um produto do meio. Era inevitável ser quem nós somos. Era inevitável chegar onde nós chegamos, não era. Nós produzimos nós mesmos. Nós chegamos hoje cristãos, cheio de ânimo, cheio de fé, cheio de esperança, ou nós nos permitimos ser cheio de desesperança, de desespero, de instabilidade e de uma fé superficial, uma fé que só se alegra quando o exército está de pé, está marchando, mas quando vê um vale de ossos secos, ele diz: é claro que não poderão ter vida. Então eu diria para você, na sequência do texto, e eu já quero saltar um pouco mais, porque não quero me alongar, ele diz assim, olha, o 12, portanto, profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha que pesado e que forte essa reflexão e essa palavra profética do Ezequiel. Ele está dizendo assim, olha, vocês já se deram como mortos, né? Porque vocês abriram as suas próprias sepulturas e eu preciso tirar vocês da sua sepultura. Então, o que é que o Senhor Jesus está propondo para o povo? O Senhor Jesus está dizendo assim, eu vou tirar vocês desse lugar de morto que vocês estão vivendo. Na verdade, não era para vocês estarem aí. Mas vocês estão, e já que estão, eu não quero que vocês permaneçam assim, eu quero que vocês saiam daí.
Então quem dera eu e você perceba que hoje é o dia e o momento em que o Senhor Jesus quer tirar a gente de um lugar onde não é para você e eu estar. Na verdade, esse lugar, essa sepultura, esse lugar, esse sepulcro em que talvez eu e você esteja vivendo, é um lugar onde nós nos metemos e que não éramos para estar ali. Então perceba, meus irmãos, que Deus não quer que você continue se dando como morto. Deus quer que a gente tome a rédea das nossas vidas. Deus quer que você assuma a responsabilidade e riscos. Porque quando a gente se frustra, a gente diz assim, melhor não fazer mais, né? Porque uma vez deu errado. E eu tenho certeza que outra vez vai dar errado de novo. Então a gente vai fazer o quê? Não faz nada e se dá como morto. Mas quem dera hoje a gente diga assim, não, pode ser que eu erre de novo, mas eu não vou errar do mesmo jeito que eu errei daquela vez. Pode ser que eu olhe para o texto bíblico e eu diga assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me arranque daqui. Há em mim vontade de sair, mas não há forças para que eu saia daqui. Então a gente precisa desse fôlego. E quem dera eu e você, de alguma forma, seja o Espírito Santo sopre hoje sobre nós e Ele nos mova, nos tire desse lugar de estagnação, de inércia. Quem dera hoje, essa última parte do versículo já é uma questão apocalíptica, escatológica para o povo judaico. Ele diz assim, e porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Perceba que o Senhor Jesus está dizendo que aquilo que entristecia eles, que era a distância da terra, o Senhor Jesus faria com que eles voltassem para as terras deles. Então, às vezes, a gente precisa olhar e perceber que o Senhor Jesus não está também contente com a nossa situação. Olhe hoje para você mesmo. E você acha que porventura Deus está contente com as circunstâncias que nós estamos vivendo? De forma alguma. Deus espera que você saia desse lugar. Deus quer para si um povo cheio do Espírito Santo. Deus quer para si um povo de pé. Deus quer para si um povo em movimento. Deus quer para si uma ação que nós como igreja, o corpo de Cristo, precisamos fazer na terra, estar animando, motivando uns aos outros para a existência e não nos desanimando. Então quem dera o Senhor Jesus hoje sopre o seu Espírito sobre nós, sopre o fôlego de vida sobre nós, e que eu e você sejamos de fato profetas e profetisas que percebem a circunstância à sua volta, que enxerga o lugar em que as pessoas estão, em que às vezes nós estamos, mas são capazes de gerar vida, são capazes de gerar fôlego, e são capazes de, em nome de Jesus, produzir a motivação por meio do Espírito Santo de Deus. Que seja esse o dia em que nós venhamos sair de uma vida inerte para uma vida de movimentação e de sopro do Espírito. Eu quero orar com você neste momento e que o Senhor Jesus possa alimentar as nossas almas. Querido Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Somos nós estes que carecemos de ânimo, Senhor. Somos nós estes que, por vezes, nos pegamos na inércia, Senhor. Que nos pegamos e nos deparamos em lugares em que temos por certo que é um lugar onde o Senhor não gostaria que eu ou um dos meus irmãos estivessem. Então, o meu maior desejo, Senhor, é que o Teu Espírito sopre, que o fôlego do Senhor sopre em nós, que o movimento do Teu Espírito nos retire desses lugares aonde mais geram morte do que vida, e que o Senhor dê vida a cada um de nós.
e que o Senhor nos anime, e que o Senhor nos dê esperança com o futuro, mas que essa esperança com o futuro me alegre hoje, me motive hoje, anime a minha família hoje, anime a minha comunidade hoje, Pai. Seja esse o meu desejo, seja essa a minha vida, e que eu olhe para a circunstância à minha volta e diga: Senhor, por certo, o Senhor é Deus que pode mudar as nossas circunstâncias, o Senhor é um Deus que pode mudar o nosso ânimo, o Senhor é um Deus que pode nos pôr de pé e nos fazer se movimentar, Senhor, na direção em que o Senhor espera que nós venhamos ir, Pai, no nome de Jesus. É o desejo do meu coração, e que seja assim na vida dos meus irmãos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Eu ia dizer... Decidiu fechar a porta e se isolar em seu problema. Desistiu do que há lá fora, nada mais lhe vale a pena. E hoje passam os seus dias todos no mesmo lugar.
Glória a Deus, glória a Deus. Eu só vim para te dizer que o sol ainda brilha lá fora. Olha que maravilha, que bênção, que bela palavra, que boas canções que edificam o nosso coração e nos revela a graça e o amor de Deus, que traz renovação, que traz vida àquele que está cansado. Receba essa palavra hoje, meu irmão, minha irmã, nossos amigos e amigas que cultuam a Jesus conosco. Que você receba ânimo da parte do Senhor. E saiba que mesmo em meio aos vales da vida, o sol continua brilhando. E nós servimos ao sol da justiça. Nós servimos a Jesus de Nazaré, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe, queridos. Conceda a você uma boa semana, uma semana de bênção, de surpresas, boas surpresas na presença de Deus, na caminhada da vida. Te convido a estar conosco na quinta-feira, onde estamos batendo aquele papo sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Você é nosso convidado. Curta aí nossa página no YouTube, né, Instagram, Facebook, continue conosco, participe dos nossos cultos e em breve estaremos aqui orientando todos vocês quanto ao retorno dos cultos presenciais. Estamos ansiosos por isso, mas por enquanto ainda estamos, como eu disse, em obras. Agora estamos em obras, literalmente em obras, para melhor receber você, meu irmão, minha irmã, para novamente nós podemos cultuar juntinhos aqui na nossa igreja. Amém? Deus te abençoe e te conceda uma semana de paz e de vitória. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Amém? Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Somos agradecidos a Ti por Tua boa palavra, por essas canções que entoamos em louvor e adoração ao Teu nome, que edificam a nossa fé, anima a nossa alma. Obrigado, Deus, obrigado por Tua palavra, muito obrigado. Aviva-nos, ó Deus, na caminhada da vida, assim como o profeta Abacuque orou, eu oro, aviva-nos, ó Deus, aviva a Tua obra no meio dos anos, no meio dos dias, faz reconhecer a Tua presença em nós, por meio de nós, para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa semana, livra-nos do mal, do perigo, surpreenda-nos, ó Deus, com bênçãos, para a glória do Teu santo e bendito nome. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo da promessa seja sobre todos nós. Que o Senhor abençoe o nosso pão, a nossa água de cada dia, assim como toda a nossa família, e que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto santo sobre mim e sobre ti, e que o Senhor nos dê da sua muita paz, desde agora, para todo sempre. Quem concorda comigo, diga amém. Deus abençoe, queridos.